Giração Jornal, quinta-feira, boa noite. Doenças tropicais negligenciadas. Angola reafirma compromisso de erradicação até 2030. Reflexões marcam o Dia Mundial que hoje se assinala. Surto de cólera no país. Até o momento, mais de 50 pessoas perderam a vida. Número de casos continua a aumentar. Luanda concentra a maioria. Violência contra a criança. Conselho Superior da Magistratura Judicial e Unicef analisaram a situação em Angola. Governo aposta na busca de melhores soluções de combate. Palácio da Cidade Alta. Presidente João Lourenço orientou cimeira virtual da OEA-CP com foco na eleição do novo secretário-geral e escolha de campeão para mobilização do financiamento. Novos desenvolvimentos na RDC. Félix Tshisekedi disse que o povo congolês vai resistir ao M23. Reforço de frota na TAG, primeiro dos 4 aviões Boeing 787, chegou hoje ao país. É o Girassol Jornal que acontece também com o melhor do desporto. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Angola compromete-se a erradicar até 2030 a doença do verme da Guiné, tripanossomia humana africana e oncocercose e ainda lepra, que fazem parte da lista de doenças negligenciadas. A informação foi avançada nesta quinta-feira pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, num dia em que o mundo reflete sobre a erradicação das doenças tropicais negligenciadas. A campanha de 2025 convida a unir-se, agir e eliminar as doenças tropicais negligenciadas, que são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. São cerca de 21 doenças, entre elas a doença do verme da Guiné, uma doença transmitida pela água contaminada com pulgas d'água infectadas por parasitas, que surgiu pela primeira vez em Angola, na província do Cunene, em 2018, como refere a coordenadora do Programa Nacional de Doenças Negligenciadas, Cecília Almeida. Nós temos 12 no programa. Eu poderia dizer que, em termos de xistosomiase, nós temos cerca de 119 municípios endêmicos, 91 municípios endêmicos para parasitas intestinais ou lombrigas, não é? Temos também 48 municípios endêmicos para a oncocercose ou cegueira do rio. Temos 38 municípios endêmicos para a filariose linfática ou pé de elefante. Temos também casos do verme da Guiné, que é uma doença de erradicação. Contamos com 3 casos, o que tornou o país como endêmico, mas neste momento temos estado a registrar mais casos em animais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, juntas, as doenças tropicais negligenciadas afetam gravemente mais de 1,5 mil milhões de pessoas em todo o mundo, deixando as populações pobres e vulneráveis muitas vezes debilitadas, dando lugar a um ciclo de fracos resultados educacionais e oportunidades profissionais para as populações. E Angola pretende erradicar até 2030 a doença do verme da Guiné, a tripanossomia humana africana, a oncocercose e a lepra, de acordo com Carlos Alberto dos Santos, secretário de Estado para a Saúde Pública. Em Angola, 17 das 21 existentes no mundo são prevalecentes, com impacto social e econômico sobre as pessoas acometidas pela doença, tais como a dor crónica, a cegueira, a desfiguração, a deficiência cognitiva, o estigma, a discriminação, a rejeição social, muitas vezes pela própria família e comunidades. Elas impedem as crianças de frequentarem as escolas, os adultos de trabalhar e provocam nas famílias e comunidades um ciclo vicioso. Angola deverá erradicar o verme da Guiné, eliminar a tripanossomia humana africana, eliminar a oncocercose e a lepra através da interrupção da sua transmissão em território nacional. Para que esta meta possa ser alcançada com sucesso, Angola precisa seguir alguns passos, como refere o representante interino da OMS em Angola, Zabulon Lioti. A primeira medida
consiste em aumentar o orçamento para as DTN no Orçamento Geral do Estado, para garantir o controle e a eliminação das DTN como um problema de saúde pública e acelerar, em particular, a eliminação da oncocercose, da lepra, da trypanosomiase humana africana e da doença do verme da Guiné ou brancoculose. Reforçar o abastecimento de água potável e o saneamento básico para prevenir as DTN, uma medida que melhorará a qualidade de vida da população para além das DTN. Melhorar a investigação e o desenvolvimento da inovação, que poderá fornecer-nos dados e ferramentas necessárias para combater as DTN. E os números da cólera continuam a aumentar no país. São já 1.280 casos e 51 óbitos, com Luanda a liderar com 845 casos, segundo a mais recente atualização do Ministério da Saúde. Os 64 casos de cólera notificados nesta quarta-feira, 29, foram reportados na província do Bengo, 26 na província de Luanda e 9 na província do Icolo-Bengo. Estão internadas 200 pessoas com cólera neste momento, desde o início do surto. Foi reportado um total cumulativo de 1.280 casos, 845 na província de Luanda, 225 na província do Icolo-Bengo, 201 na província do Bengo, 4 na província do Ambo, 3 na província de Malange e 2 na província de Huila. São dados que devem ser atualizados a qualquer momento pelo Ministério da Saúde. Ora, e hoje temos connosco em estúdio o Dr. Domingos Cristóvão, é especialista doutorado em saúde pública, para falarmos sobre este surto que o país registra. Boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Boa noite, Mundula, boa noite, povo angolano, e a todos que nos veem ou escutam da diáspora. Exatamente, Dr. Domingos. Estamos diante de dados que mostram evolução, tanto de casos como do número de mortes. Como é que podemos olhar para as medidas necessárias para controlar? Portanto, na transmissão, falando da cólera, existem os 3 aspectos principais pelo qual a cólera persiste. Primeiro, o saneamento básico, que é a fonte da infecção. Segundo, é a água ou acesso à água deficiente ou a falta da própria água, que é o meio de transmissão da doença. Depois, a gestão dos casos, portanto, os doentes que, infelizmente, nem todos apresentam sinais e sintomas. Alguns poderão estar infectados e não vão apresentar sinais, mas continuam sendo indivíduos que vão infectar outros, porque ainda existe a defecação ao ar livre. Portanto, se esses defecam ao ar livre, podem voltar a colocar no meio ambiente o vibrião colérico, que é arrastado pelas águas, vai nos poços, pântanos, riachos, rios, onde a população se abastece de água. 3 coisas são necessárias. Primeiro é parar a fonte. Portanto, é preciso que as pessoas continuem a construir latrina. É preciso que as pessoas deixem de defecar ao ar livre. Segundo, aumentar a possibilidade de acesso à água potável. 2 formas são necessárias. A primeira é abastecer água potável a quem tem direito a abastecer água potável. A segunda é ensinar a população a tratar a água que eles se abastecem. Portanto, mesmo estando infectado, mas se nós formos tratar com os métodos convencionais, como hipoclorito de cálcio, lixívia, certeza e outras substâncias químicas que podem combater o vibrião colérico, a água torna-se potável. Aí nós temos o meio cortado. Portanto, esses são os aspectos principais. Agora, o que é que nós temos que focarmos? É no número de óbitos. Portanto, ainda continuamos com 3,9%, quer dizer que acima de 1%, que é o permissível. Ou seja, é um número que já nos mostra mais ou menos uma média de 2 mortes por dia. Exatamente. Então, aí nós temos a necessidade de verificar primeiro onde estão a ocorrer as mortes. Infelizmente, ainda acontecem na comunidade. Quer dizer que as pessoas não têm noção, não têm conhecimento de como
desenvolve-se a doença, quais são os sinais e sintomas e o que é que devem fazer até chegar à unidade sanitária. Portanto, ainda há aqueles que pensam que a cólera pode ser tratada em casa ou no quimbanda, que é preciso entender que não. A cólera desidrata muito rapidamente e as pessoas acabam morrendo mesmo antes de chegar na unidade sanitária. Portanto, aos primeiros sinais da doença, o doente deve ser levado a uma unidade sanitária, de preferência estatal, portanto, centro de saúde ou hospital municipal, para então ser reidratado e reencaminhado ao centro de tratamento de cólera, que são os centros vocacionados para as doenças epidêmicas. Exato, Dr. Domingos. As medidas que referiu aqui, que são medidas preventivas, são todas elas praticamente conhecidas e são as que têm sido promovidas ao longo desta jornada toda de combate ao surto. O que é que acha que tem falhado? Notamos que, por exemplo, em Luanda os casos continuam a aumentar os casos aumentam porque a quantidade de água que necessita ser distribuída à população é ínfima. Portanto, não há acesso à água potável. É preciso que se reforce por cisternas, que é preciso que se reforce nas pessoas que têm boa fé. Sobretudo, vamos apelar àqueles que vendem água por cisterna. Pois. Neste momento que nós temos o surto, precisam eles compreender que o patriotismo é necessário. Portanto, distribuam água nas zonas onde temos mais fontes de infecção, na Vidrulo, no Paraíso, no Belo Horizonte. São zonas que são desprovidas de água potável. Então, há necessidade que a população seja abastecida por todos. Essa não é uma doença do Estado, é uma doença de todos nós, portanto, empresário, o resto. O fornecimento de água vai reduzir a cólera. Segundo, é o fornecimento de substâncias para o tratamento da água. Portanto, os empresários que podem ajudar devem também fornecer, oferecer hipoclorito de cálcio, lixívia, nessas zonas para que as pessoas consigam tratar aquela água, mesmo estando infectada, mas se for tratada, ela torna-se potável. Então, é nessas duas direções que nós temos que encaminhar ou direcionar as ações para a gente travar a propagação da doença e reduzir a mortalidade. Face a esta evolução de casos, doutor, é possível acreditar que até março pode-se ter a situação mais controlada? Pode ser controlado, porque felizmente a cólera tem tratamento. O tratamento é reidratação. Portanto, estancando a fonte da infecção, estancando o meio de transmissão e de propagação, a cólera pode ser estancada muito rapidamente. É preciso patriotismo, esforços de todos, passar a informação correta. Portanto, a TV Girassol está a fazer o seu papel. É preciso que as outras TVs, as rádios, as igrejas, as escolas, a comunidade, as ONGs também participem na passagem, sobretudo, de informação em como se prevenir da doença, em como construir latrinas, em como não defecar ao ar livre e como oferecer água a essas populações. Aí nós teremos, pode ser até antes de março, consigamos recuperar desse surto que assola o país. Pois, há alguma deficiência que o doutor nota, por exemplo, das medidas que têm sido desenvolvidas até agora? Falta água. Uma deficiência que as pessoas que estão acometidas são de extrema pobreza, não têm dinheiro para comprar lixívia, não têm dinheiro para ter água potável. Então, essa deficiência precisa ser colmatada por aqueles que têm a possibilidade de os ajudar. Dar água a eles, dar a lixívia para tratar e, quiçá, fornecer os inputs necessários para a defecação nas zonas normais, que são as latrinas, casas de banhos ou urinórios públicos modernizados. Doutor Domingos, uma mensagem para a população, particularmente nas comunidades. Portanto, nas comunidades, aqueles que estão nos ouvir, devem transmitir a mensagem àqueles que não têm televisão, porque nós sabemos que grande parte desses populares que estão acometidos não têm rádio, não têm televisão, não têm eletricidade, não têm nada. Então, eles dificilmente poderão ter essas mensagens. Mas aqueles que nos ouvem, universidades, podem fazer a extensão, portanto, extensão universitária, para que os estudantes das ciências da saúde possam levar a mensagem nessas aldeias, casa a casa, através de megafones, com panfletos, etc., fazendo com que a mensagem chegue até aquela última casa que não tem energia, não tem luz, não vê televisão, para que eles possam ter o mínimo de conhecimentos, para que eles possam se tratar, se cuidar, para nós diminuirmos
o surto em pouco tempo que nos precisamos. Dr. Domingos Cristóvão, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal e por estes ricos esclarecimentos sobre a situação da cólera. Contamos tê-lo numa próxima oportunidade. Nós é que agradecemos. Exatamente. E agradecemos pelo convite. Obrigado mais uma vez e continuação de bom trabalho. Continuamos a falar de saúde. Mais de 400 cidadãos em Benguela vão beneficiar de cirurgias de pé torto na sequência de uma campanha que o Hospital Geral da Província está a levar a cabo desde o dia 20 de janeiro e será desenvolvida até finais do mês de fevereiro. Nesta sexta-feira acontecem as primeiras cirurgias. Desde o dia 20 de janeiro que o Hospital Geral de Benguela tem aberta a campanha de cirurgia pé torto, onde vários cidadãos procuram cadastrar-se à campanha. Este cidadão, por exemplo, mostra-se expectante com gesto, assim como esta senhora que fala das dificuldades que o seu filho tem passado, dada a deficiência. Esperamos, digamos, a esperança de voltar a andar, uma vez que todo deficiente tem a tendência de sofrer bullying, preconceito, e esta notícia caiu-nos como uma bênção. Sim, esperamos voltar a andar e tudo vamos entregar na mão do Senhor. Com essa deficiência, ele sente dores no pé, sente dor no pé. Não sente dor no pé, não consegue andar bem. Ao brincar, sente o cotovelo a dar dores. Está esperançosa de que esta operação irá correr bem para o seu filho? Sim, estou a esperar isso. A campanha, cuja previsão era atender os pacientes locais, tornou-se nacional. Cidadãos vindos de vários cantos do país procuram cadastrar-se ao programa de cirurgia pé torto, que acontece já nesta sexta-feira, aqui no Hospital Geral de Benguela. Pedro Sebastião veio da província do Ije com seu irmão com o fim de cadastrar-se ao projeto de cirurgia, cuja campanha está aberta desde o dia 20 de janeiro. É um sonho com que a família vem lutando bastante, não só a minha, como milhares das outras famílias também presentes que estão aqui, que esperam com uma bastante ansiedade com que seja realizado os sonhos dos seus filhos. Como é que tem sido o dia a dia do seu irmão? O dia a dia é mesmo muito difícil, sofre bastante bullying na escola, no bairro em si, com os amigos, né? Para correr, não consegue jogar uma bola, não consegue praticamente estar mesmo no convívio com os distantes amigos, então lhes torna um bocado mais difícil. Em entrevista à Rede Girassol, o ortopedista Olímpio Chapuia fala da campanha e da sua abrangência e do número de pacientes interessados, bem como do alargamento da campanha. Foram triados durante a primeira semana como 460 pacientes vindo de todas as províncias de Angola. Os critérios de inclusão são crianças ou adultos com deformidade congênita do pé, que inclui o pé varroequino, pé plano, polidatilha, cidatilha e outras enfermidades do pé. Então, a campanha decorre, amanhã começa a cirurgia. O objetivo é operar em 12 pacientes por dia. O processo cirúrgico começa já nesta sexta-feira, 31 de janeiro, no Hospital Geral de Benguela, onde espera-se operar mais de 12 cidadãos por dia. O Conselho Superior da Magistratura Judicial esteve hoje reunido com a delegação do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. O encontro analisou a situação da violência contra a criança em Angola na perspectiva de encontrar as melhores soluções de combate ao fenómeno. Com um total de 8 mil processos que mereceram tratamento legais nos tribunais do país, a violação dos direitos da criança em Angola é um problema que tem crescido em níveis preocupantes, com a capital a liderar as estatísticas. Só em Luanda são mais de 4 mil processos em julgado na sala de menores. Em reunião com o órgão das Nações Unidas que atua em Angola, o presidente do Conselho Superior de Magistratura Judicial, Joel Leonardo, defendeu a necessidade de pautar pela justiça e atualizar os diplomas legais para estes tipos de crimes. Desta cooperação, aumentaremos ações de treinamentos constantes dos nossos magistrados e dos funcionários sobre matérias modernas referentes à justiça juvenil. Enfim, valiosos inputs técnicos conducentes
ao tratamento oportuno e eficaz dos expedientes que entram nos nossos tribunais. Porém, só alcançaremos a reparação ou a atenuação do sofrimento e dos traumas provocados às crianças, provocados à família e à sociedade em geral, e, a fim e ao cabo, todos alarmados perante abusos sexuais contra pessoas irremediavelmente indefesas. Por conseguinte, é muito bem-vindo o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância nesta missão dos nossos tribunais, o que também constitui uma homenagem aos direitos humanos. No encontro foram também elencadas algumas necessidades que têm gerado vários constrangimentos nos tribunais que tratam do assunto, como, por exemplo, a falta de orçamento e a suspensão do registro pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos para crianças acima dos 13 anos. Da parte da Unicef, ficou o compromisso em reforçar a colaboração para o bom funcionamento da justiça em Angola. Como dissemos aqui, por exemplo, só o compromisso da ministra para o Fórum Global que houve em Colômbia sobre a violência contra a criança é um compromisso político muito forte, não é? De aumentar os investimentos na área da proteção da criança, de melhorar a legislação e a sua própria aplicação. Portanto, nós estamos juntos e vamos continuar a ajudar o governo nessa tarefa muito importante para a criança angolana, que é reforçar, portanto, o sistema de proteção da criança aqui em Angola. Situações como a pouca denúncia, falta de ação penal contra agressores, falta de apoio ao sobrevivente e o tratamento lento dos casos são alguns dos desafios enfrentados pelas crianças que sobrevivem à violência. O que se espera é que os tribunais sejam um instrumento poderoso para mudar a vida das crianças. Antero de Pina adiantou, por outro lado, o engajamento que o órgão tem dado para a alteração do quadro de desnutrição crónica em crianças, que, segundo os indicadores múltiplos de saúde divulgados pelo INE, apontam para 40% de crianças nesta situação. Nós reconhecemos que poderá ter havido essa dificuldade porque sabemos que Angola tem passado por períodos de seca prolongado, principalmente na zona sul de Angola, não é? Seja Cunene, seja Namibe, seja a própria Huila. Portanto, este é um reflexo também das alterações climáticas, portanto, que os países todos estão a enfrentar esse desafio enorme e nós estamos a ajudar o governo também angolano nessa área específica da nutrição para reforçar, portanto, a questão não só da alimentação em si, por exemplo, agora com o programa de merenda escolar que o governo anunciou este ano, vai ser um grande benefício para as crianças angolanas. Portanto, esse é um programa espetacular, que nós estamos muito felizes porque o governo de Angola vai reforçar essa componente, portanto, nas escolas, e também a própria aprovação da Estratégia Nacional de Nutrição, que foi aprovada no ano passado, também vai ser um elemento importante para melhorar a situação da criança de Angola em termos nutricionais. O Tribunal de Comarca de Viana deu início nesta quinta-feira ao julgamento de 3 cidadãos acusados de associação criminosa e roubo de cabos elétricos de média tensão, numa extensão de cerca de 13 metros. A próxima sessão do julgamento, que teve início hoje, está marcada para o dia 11 de fevereiro. De fevereiro, corrente ano, com o objetivo de chamarmos um perito da ENDE para avaliar o valor econômico do cabo vandalizado ou vendido e para as alegações. Então, se declaro encerrada essa audiência. O processo número 283/24, em que são implicados 3 cidadãos nacionais, entre eles 2 soldadores e um segurança, teve início na manhã desta quinta-feira. Os arguidos foram ouvidos pelo Ministério Público e são acusados dos crimes de danos aos bens públicos e associação criminosa. O referido processo-crime foi aberto em abril de 2024. À data dos factos, os arguidos eram todos conhecidos, pois prestavam serviço numa empresa chinesa, cita em Viana, no quilômetro 30, que se dedicava à fabricação de tanques e cisternas de água. Vide folhas 4 e 22 dos autos. Para lá disto, os arguidos, liderados pelo co-arguido Ernesto Tomás, faziam parte de uma quadrilha que se dedicava especialmente
a subtração de cabos elétricos para a extração do cobre e consequente comercialização no mercado negro. Os cabos elétricos de média tensão roubados abasteciam a localidade de Viana. Em abril de 2024, os arguidos, impregnados de enorme perversidade e malvadez, e na ânsia do lucro fácil, na calada da noite, subtraíram fraudulentamente e para proveito próprio 2 cabos elétricos de média tensão com cerca de 12 e 13 metros de comprimento, que estavam servindo o sistema público de distribuição de energia elétrica na zona de Viana, quilômetro 30. Consta também do ato que os arguidos comercializaram os cabos elétricos no valor de 142 mil kwanzas. Os arguidos foram vender os aludidos cabos elétricos numa das famosas casas de recolha de sucatas e material ferroso, em Viana, no quilômetro 30, pelo valor monetário global de 142 mil kwanzas. Os arguidos e os comparsas usaram o dinheiro resultante da venda em proveito próprio, prejudicando de forma grave o sistema público de distribuição de energia elétrica de Luanda. A próxima sessão, que está agendada para o dia 11 de novembro, serve para avaliação do valor do objeto de infração, ou seja, os cabos elétricos de média tensão. E o Serviço de Investigação Criminal deteve 7 cidadãos nacionais envolvidos em crimes de associação criminosa e roubo de viaturas no município do Quilamba-Caxi. Para quem exerce o serviço de táxi por aplicativo, todo cuidado é necessário. Jimmy José, que exerce a função, foi solicitado por um indivíduo para levá-lo até o Golfo 2. No percurso da corrida, foi anunciado o assalto. Chamaram um táxi por aplicativo por volta das 22 horas e eu lá fui. Então subiram no carro os 3, andamos do Avô Cumbi até o Golfo 2, eles anunciaram um assalto. Então tiraram-me do volante, meteram lá atrás e começaram a girar, né, com o carro. Outro caso que mereceu a atenção das autoridades é o de Baruch Felipe, que viu a sua viatura recuperada depois de ser furtada. O método operandi dos assaltantes também foi preocupante, porque eles chamaram o motorista no aplicativo, levaram até uma zona isolada aqui na área do Golfo e depois de fazer refém por alguns minutos, eles tiraram algumas coisas da viatura, tiraram a placa, tiraram o rádio, mas foi boa a intervenção do SIC, porque em menos de 48 horas o assunto estava resolvido e as coisas nos foram entregues de volta. No período de 14 a 21 de janeiro de 2025, o Serviço de Investigação Criminal deteve 7 cidadãos nacionais acusados do crime de roubo qualificado de viaturas e associação criminosa. Primeiro caso, reporta a detenção de 3 elementos implicados no roubo qualificado de uma viatura de marca Suzuki Auto e diversos artigos sob posse de uma arma de fogo do tipo Makarov. Portanto, o facto ocorreu no dia 21 de janeiro do corrente ano, na comuna do Golfo 1, em que foi usado um cidadão que era motorista da viatura, de 39 anos de idade. Esses indivíduos, implicados, foram detidos na Avenida Machado, em função de uma denúncia recebida. Portanto, a polícia interpelou esta viatura e estavam os 3 elementos armados na referida viatura, inclusive o próprio motorista. Portanto, o segundo caso não foge muito o modus operandi do primeiro caso, onde estão implicados quatro cidadãos, também implicados no roubo de uma viatura de marca Suzuki Kia Alto também, que só não está aqui para apresentarmos porque tem problemas técnicos. Foram então roubados diversos artigos e valores monetários. Portanto, o facto ocorreu no dia 14 de janeiro do corrente ano, na comuna do Golfo 1, na via pública, tendo sido usado um cidadão de 33 anos, que era motorista do táxi, da referida viatura que fazia táxi privado. Para além das viaturas roubadas, os indivíduos também furtaram outros pertences deste taxista para retirá-los então do bairro Casquel ao bairro Popular.
também no percurso anunciaram o assalto, utilizando para efeito facas de cozinha. Portanto, tão logo interpelaram o senhor, depois numa determinada distância, também assaltaram o senhor e mandaram-o deixar o carro. Que, dada a pronta intervenção dos nossos operacionais, foram os mesmos elementos detidos em República Democrática do Congo. Novos desenvolvimentos. Em destaque. E é sobre o assunto que falamos a seguir. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, disse que o povo congolês vai resistir ao M23. Tshisekedi falava na madrugada desta quinta-feira num discurso dirigido à nação em Kinshasa, onde lançou um apelo à resistência e mobilização. Tshisekedi não declarou guerra ao Ruanda, mas disse que a RDC está em guerra contra os milhares de militares ruandeses que estão no seu território e acrescentou que tanto as forças do Kigali como as marionetas do M23 vão ser expulsas de todos os cantos da República Democrática do Congo. O chefe de Estado garantiu que todos os recursos do país disponíveis, de forma a não colocar em causa o funcionamento do Estado, estão já a ser mobilizados para financiar o esforço de guerra contra a invasão ruandesa. No mesmo discurso à nação, transmitido por todos os meios de comunicação do país, Tshisekedi afirmou que a RDC se mantém dentro do processo de Luanda, numa alusão à sua passagem imediata antes de se dirigir aos congoleses, onde naturalmente o seu homólogo angolano, que em nome da União Africana lhe terá pedido que não abandone totalmente os esforços de paz. Em decorrência das acusações feitas por Tshisekedi, Paul Kagame do Ruanda reafirmou inocência e acrescentou que, perante a uma suspeita tão grave, colocou o cargo à disposição do primeiro-ministro na semana passada por duas razões: para que ele possa defender o seu bom nome e não permitir que o governo seja manchado. Estas declarações foram feitas nesta quinta-feira. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, falou hoje ao telefone sucessivamente com o Presidente Paul Kagame, da República do Ruanda, e Emmanuel Macron, da República Francesa, depois da reunião de ontem em Luanda com o Presidente da RDC, Félix Tshisekedi, tanto ontem com o líder congolês como hoje. Os presidentes Paul Kagame e Emmanuel Macron, o foco do medianeiro constitui no apelo, obviamente, a que se preservem os ganhos já alcançados no quadro do processo de Luanda, nomeadamente o cessar-fogo, a neutralização das forças democráticas de libertação do Ruanda e o desengajamento das forças, levantamento das medidas de segurança adotadas pelo Ruanda, isto é, a retirada das forças de defesa do Ruanda do território da RDC. Foi sublinhado que, não obstante aos esforços da mediação, só a boa vontade e o comprometimento das partes, a República Democrática do Congo e a República do Ruanda, permitirão o avanço do processo de pacificação no leste da RDC, o que não tem sido observado. Não obstante, a mediação reitera que continuará a efetuar demarches no sentido de reaproximar as partes, desanuviar as tensões e restabelecer a paz para que as sofridas populações do leste da República Democrática do Congo possam desenvolver em ambiente de normalidade as suas vidas. E a situação na República Democrática do Congo foi tema de debate, em especial aqui na TV Girassol. Especialistas defendem que Angola precisa de mais apoio para cumprir a sua missão como mediador do conflito que já dura mais de 30 anos. O grupo armado M23 anunciou ter ocupado a cidade de Goma, capital regional do Kivu Norte, e a maior cidade do leste da República Democrática do Congo. A captura de Goma ocorreu após um período de 48 horas imposto pelo M23, que alegadamente está a ser apoiado por forças do Ruanda, para que o exército da RDC depusesse as armas. É que a RDC é o maior exportador de coltan e cobalto a nível do mundo. E a República, digamos assim, do Ruanda é o maior reexportador do mesmo produto. De onde é que o Ruanda consegue efetivamente retirar esses minerais
para salvaguardar os interesses mundiais. Subentende-se que há aí uma questão de 12 Estados. Envolve a República Democrática do Congo e o Ruanda. E que há uma necessidade, como é um conflito que surgiu através de uma etnia ruandesa, faz todo o sentido que seja o Ruanda a ser chamado para intervir nesta questão. O que faz, por incrível que pareça, é que na medida que o tempo vai passando, a situação vai se agravando. Houve anos que o M23 esteve desativado, mas ele, quando ressurge, aparece muito mais forte. Isso faz com que, eu acredito que há mesmo a necessidade deles serem chamados para fazer parte do processo de negociação. Na quinta-feira, as forças do M23 capturaram a grande cidade de Goma e começaram a avançar para o sul, em direção a Bukavu, capital da província de Kivu Sul. Isso marca a maior escalada no conflito da região desde 2012. A União Africana é uma organização que é pedinte. Depende exclusivamente da União Europeia. Um dos estadistas burkinês, o Thomas Sankara, ele dizia assim: e da China, quem te alimenta, quem te controla. A sede da União Africana foi a China. E quando o presidente for assumir este órgão, a nível do continente africano, só são 6 países que cotizam na União Africana. E nós estamos a ver uma instituição gigante, mas construída com alicerce de barro. Goma é considerado o local mais estratégico daquele país, em função dos minerais lá contidos. Daí, penso eu, é preciso que haja vontade política e, concomitantemente, vontade diplomática. Se nós pensarmos que o medianeiro vai ser o elemento fundamental para consolidar este conflito, isto é uma mera falácia. A situação na República Democrática do Congo foi tema de análise em especial debate na TV Girassol. Especialistas defenderam que Angola precisa de mais apoio para cumprir a sua missão como mediador do conflito, que já dura mais de 30 anos. Acredito que essa questão da RDC vai estar numa das principais agendas da liderança de João Lourenço na União Africana. Acredito que vai lhe dar força suficiente ou de alguma forma ele vai tentar tornar a organização funcional para resolver não só questões relacionadas com os Grandes Lagos, mas muitas outras reformas que a África precisa e que nós vamos adiando porque ainda temos uma ligação muito forte com antigos colonizadores. O alegado envolvimento do Ruanda no Congo provocou forte condenação internacional. Países como a Alemanha cancelaram as negociações de ajuda e a Grã-Bretanha ameaçou reter 40 milhões de dólares em ajuda. Estamos a informar o Girassol Jornal Linhas Aéreas de Angola, passos para o reforço da frota de longo curso na Companhia de Bandeira. Assunto em destaque no bloco a seguir. Voltamos depois do curto intervalo. Até já. Regresso das notícias no Girassol Jornal. O Presidente da República, João Lourenço, orientou hoje, a partir do Palácio da Cidade Alta, uma cimeira virtual da OEA-CP, Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico. A eleição do novo secretário-geral da OEA-CP e a escolha de um campeão para a mobilização de financiamento para a organização foram os temas que dominaram a agenda. A cimeira, que decorreu no formato virtual, tinha entre os principais objetivos analisar questões relacionadas à eleição do novo secretário-geral da OEA-CP em substituição do diplomata angolano Georges Rebelo Pinto Chicote, que ocupa o cargo desde março de 2020. Entretanto, os chefes de Estado e de Governo que participaram da reunião sob orientação do presidente João Lourenço não chegaram a consenso, tendo remetido o tema para uma reunião do Conselho de Ministros, encontro que deverá acontecer em fevereiro, mês em que termina o mandato do diplomata angolano. A organização requer que haja 3 candidatos para, portanto, uma apreciação a nível da cimeira. No entanto, há uma prática, não é, do continente africano que consiste no endosso de candidatos a partir da sub-região, e mesmo quando se vai ao Conselho de Segurança,
a União Africana endossa também candidatos. Portanto, há esta discussão em curso com as outras regiões, portanto, Caribe e Pacífico, e a decisão que se chegou, que a reunião concluiu que é preciso dar um pouco mais de tempo. O Conselho de Ministros vai voltar a analisar e, com certeza, a questão voltará à região para poder finalmente ser reconsiderada numa cimeira que vai ter lugar antes do fim de fevereiro. Por outro lado, o ministro das Relações Exteriores, Tete António, referiu que o campeão para mobilização de recursos para a organização deve ser um chefe de Estado em exercício. Daí que na cimeira foi feito um apelo para que de forma voluntária possam ser manifestadas intenções. O chefe da diplomacia angolana sinalizou que a situação financeira da OEACP não é das melhores. E foi, portanto, lançado um apelo para que haja voluntários para poderem ocupar essa posição de campeão para a mobilização de recursos. Também analisou-se a situação financeira da organização, que já tinha sido objeto também da reunião passada, extraordinária, e a conclusão que se chegou é que os países têm que fazer esforços para contribuições, mas também aqueles países que podem fazer um gesto no sentido de fazer as suas contribuições ou de forma adiantada, poderão com certeza fazê-lo, como um dos países africanos anunciou hoje. O importante para este ponto relacionado com a mobilização de recursos é a mesma escolha de uma personalidade que possa, portanto, levar a cabo essa tarefa. A OEACP é uma organização constituída por 79 Estados da África, Caraíbas e Pacífico, criados pelo Acordo de Georgetown em 1975. Em dezembro de 2022, Angola assumiu a presidência da organização durante a cimeira de chefes de Estado e de Governo dos países da OEACP, que teve lugar aqui em Luanda. A multinacional ExxonMobil investiu em Angola 30 mil milhões de dólares em 30 anos de exploração petrolífera no país. Os dados foram avançados nesta quinta-feira pelo vice-presidente da ExxonMobil para operações em águas profundas, que foi hoje recebido em audiência pelo Presidente da República. A ExxonMobil tem uma presença significativa em Angola, concentra a sua atividade na exploração e produção de petróleo em águas profundas. A empresa detém participações em 3 blocos de águas profundas, cobrindo quase 2 milhões de campos petrolíferos no país. A ExxonMobil continua a desempenhar um papel crucial no desenvolvimento dos recursos energéticos de Angola, contribuindo para o crescimento econômico do país e para o fortalecimento da indústria petrolífera local. É por este motivo que, em 30 anos de atuação em Angola, a multinacional norte-americana já investiu 30 mil milhões de dólares. De acordo com Hunter Ferris, vice-presidente da ExxonMobil para operações em águas profundas, aproveitou a audiência para prestar informações ao Presidente da República, João Lourenço, sobre o trabalho que a sua instituição tem estado a desenvolver no país. Durante essa nossa presença em Angola de cerca de 30 anos, investimos cerca de 30 mil milhões de dólares em Angola. Temos uma informação atualizada do Sr. Presidente sobre as nossas operações no Bloco 15 e também, portanto, a nossa presença de 30 anos em Angola. Temos uma empresa com operações bastante exitosas e força, digamos, a 100%. A empresa está a concluir perfurações exploratórias na bacia do Namibe, uma área fronteiriça em Angola com potencial para descobertas significativas de hidrocarbonetos. Com base nos resultados das campanhas de perfuração, a ExxonMobil poderá investir até 15 mil milhões de dólares na bacia do Namibe até 2030. As operações, portanto, da bacia do Namibe foram, portanto, bastante exitosas. Trata-se de operações de exploração de fronteira que foram realizadas de forma bastante segura e confiável. Neste momento estamos, portanto, a recolher os dados para que possamos, digamos, fazer a transposição, portanto, em toda aquela área. Tempos primórdios, trata-se da primeira operação de fronteira realizada e primeiro poço escavado naquela região. Portanto, temos ainda muito trabalho por empreender. A ExxonMobil Corporation é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Atua na exploração, produção, refinação e comercialização de petróleo, gás natural e produtos petroquímicos.
O Presidente da República anunciou a expansão das áreas de conservação ambiental de 13% para 16% do território nacional, com a criação da primeira área de conservação marinha na costa do Namibe e da primeira reserva de biosfera que será implementada no Parque Nacional do Iona. O Presidente da República garantiu a expansão das áreas de conservação enquanto procedia o discurso da abertura da Conferência Internacional sobre a Biodiversidade e Áreas de Conservação, que acontece em Luanda, em véspera da celebração do Dia Nacional do Ambiente, que se assinala a 31 de janeiro. O governo angolano tem dedicado esforços para a melhoria da conservação e proteção da biodiversidade. O Ministério do Ambiente, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e com financiamento do Fundo Global para o Ambiente, iniciou em 2016 a implementação do projeto de expansão e fortalecimento do sistema de áreas protegidas em Angola, com o objetivo de melhorar a gestão do sistema de áreas protegidas. Foi iniciado um vasto processo de repovoamento animal, tal como é o caso das girafas reintroduzidas nos parques nacionais da Kisama e do Iona. Muitos esforços têm sido feitos para proteger zonas importantes de refúgios de algumas espécies raras, endêmicas ou ameaçadas, como é o caso da floresta da Damba, no Ix, que alberga uma população importante de pacaças, e a floresta do Mungo, no Ambo, que recebe milhões de falcões pé vermelho, aves que deixam as suas terras europeias e asiáticas para se instalar temporariamente em Angola. João Lourenço falou também de 3 novas áreas que serão protegidas, como o Morro do Moco, na província do Ambo, a Floresta da Cumbira, no Kwanza Sul, e a Serra do Pingano, na província do Ige, como parte dos esforços do Executivo para que Angola continue a ser um exemplo de conservação a nível da África. Pretendemos expandir as áreas de conservação dos atuais 13% para 16%. Ainda este ano, teremos a primeira área de conservação marinha na costa da província do Namibe, bem como a primeira reserva da biosfera que se estenderá do Parque Nacional da Kisama ao mar. No entanto, sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer. Enfrentamos desafios como a deflorestação, as queimadas, a caça furtiva, o conflito homem-animal e os impactos das alterações climáticas. Contudo, com determinação e parcerias sólidas, temos feito progressos notáveis e continuaremos a lutar para que Angola seja um exemplo de preservação ambiental no nosso continente. Ainda na conferência, o presidente destacou a aposta no ecoturismo, a educação e o reforço da legislação ambiental como 3 eixos essenciais para garantir o uso sustentável das áreas de conservação. O facto gerou grandes expectativas por parte dos atores que atuam no setor ambiental. É preciso que nós protejamos os nossos mares, é de lá que vem o nosso peixe e não só. Essas espécies cada vez mais estão a sentir, de certa forma, a influência negativa dos nossos hábitos e costumes. Daí que a criação dessas áreas marinhas protegidas vai converger para que a biodiversidade marinha e costeira possa crescer de forma sustentável. Um dos grandes desafios que temos atualmente é desenvolver o ecoturismo. Já existe legislação suficiente que nós achamos que pode nos permitir, ainda este ano, desenvolver atividade ecoturística dentro das áreas de conservação. E além disso, hoje fala-se de alterações climáticas e uma das maneiras de retirar esse carbono da atmosfera é através das florestas. E as florestas dos mangás são conhecidas por absorver e armazenar até 10 vezes mais dióxido de carbono quando comparado com outra floresta, o que torna os mangás uma solução importante no combate às alterações climáticas. Presidente João Lourenço reforça o compromisso do governo angolano com a proteção do meio ambiente e a sua biodiversidade, com medidas que passam pela expansão das áreas de conservação
educação, legislação e o fomento do ecoturismo. Com um investimento de 250 milhões de dólares, o terminal polivalente do Porto de Luanda passa a ser chamado Noatum Ports Luanda Terminal. Segundo as autoridades, a renovação da estrutura portuária tem como objetivo melhorar os níveis de eficiência dos serviços deste ponto logístico do país. Ao longo de 20 anos, o terminal polivalente do Porto de Luanda, que agora passa a ser chamado Noatum Ports Luanda Terminal, será gerido pela AD Ports Group, Unicargas e Multiparques, fruto de acordos de parceria assinados nesta quinta-feira. O objetivo é melhorar a capacidade e a eficiência deste importante ponto logístico para o país. Vamos transformar o Porto de Luanda numa instalação moderna e multifacetada que vai melhorar significativamente as nossas capacidades logísticas e estimular o crescimento económico de toda a região central e ocidental do continente africano. Esta colaboração representa um marco significativo na nossa missão de modernizar as infraestruturas e expandir o acesso ao comércio global, prometendo um futuro próspero para Angola e para os seus parceiros. O AD Ports Group pode contar com o empenho do governo de Angola em tudo o que seja necessário para que o investimento previsto, superior a 250 milhões de dólares, produza os resultados desejados por todas as partes envolvidas. Modernizar o Porto de Luanda esteve na base desta mudança de gestão do terminal polivalente. A proposta apresentada pela AD Grupos foi uma proposta bastante convincente e fez com que nós tivéssemos que aderir, porque as razões dos investimentos que eles irão efetuar são, de facto, irão transformar o Porto de Luanda num hub regional. Nós precisamos modernizar o Porto de Luanda, como vocês veem, não é? Tivemos recentemente um contrato assinado com a DP World e agora com a Abu Dhabi, precisamente para nós modernizarmos o Porto de Luanda, que requeria e necessitava de áreas modernas, de áreas com tecnologias de ponta, de áreas com equipamentos modernos. É a razão pela qual nós, entanto, celebramos esse contrato que irá trazer uma grande mais-valia para o Porto de Luanda e para o país no geral. Os anos de exploração da empresa árabe no Porto de Luanda serão suficientes para investir e ter o retorno que se espera, tal como disse o presidente do Conselho de Administração do Porto de Luanda, Alberto Bengue. 20 anos, mais 10 anos de exploração, portanto, bastante suficiente para nós podermos investir e termos um retorno eficaz para o Porto de Luanda. O volume de cargas irá variar, uma vez que os investimentos nos primeiros 3 anos irão ser de baixa produtividade por causa das obras que irão iniciar e haverá um crescimento que poderá atingir nos próximos 10, 15 anos aí por volta de 30 milhões de toneladas. O terminal polivalente do Porto de Luanda ganha nova gestão e infraestrutura avaliada em cerca de 250 milhões de dólares. Linhas aéreas de Angola. Reforço de frota na TAG. Em destaque. E é sobre a TAG que vamos falar a seguir. Chegou ao país o primeiro dos 4 aviões comprados pela companhia de bandeira. Trata-se do Boeing 787, aeronave com capacidade para 296 passageiros. A aquisição enquadra-se na estratégia de reforço da frota de longo curso e coloca a TAG na posição de 5ª companhia em África a ter este modelo. Eram 12 horas quando o Boeing 787 Dreamliner pousou à pista do Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. Fez um percurso de 17 horas proveniente dos Estados Unidos da América e aterrava com 50 passageiros. A aeronave representa a primeira dos 4 aparelhos que chegam ao país por via de um acordo leasing, contrato de aluguer por um período determinado com a opção de compra no final. Esta ainda não é propriedade do banco e deve ser propriedade da banca. Os valores foram negociados, bem negociados pela Boeing. A Boeing deu-nos um suporte muito importante para este acordo, assim como também conseguimos encontrar um mecanismo de engajamento mútuo entre a
Boeing e a TAG para garantirmos uma parceria estratégica para o futuro. O aparelho tem capacidade para 313 passageiros, destes 16 em classe executiva. São maiores que os atuais 777-300 utilizados pela TAG para voos internacionais. Estamos no interior do Boeing 787. Eram 12 horas quando este avião aterrou no aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto. Um avião tecnicamente mais evoluído e que vai prestar serviços internacionais. O processo de pagamento com a TAG, entre a TAG e a Boeing, vai durar durante 10 anos. Outros 3 aviões chegam em junho deste ano. Fazem parte da renovação da frota e modernização da companhia de bandeira. A nova aeronave sinaliza o início do processo de transformação da nossa companhia, da sua modernização, para responder aos grandes desafios que se colocam a nível da aviação civil e também os desafios que temos com a contribuição que a nossa companhia deve dar para a promoção da diversificação econômica do nosso país. Não foi avançado o valor exato do custo de cada aparelho, mas uma investigação feita pela rede Girassol com recurso à internet foi possível perceber que este modelo de aviões tem um preço oficial de 300 milhões de dólares. O governador provincial do Icolo-Ibengo, Auxílio Jacob, acredita que a chegada destes meios vão aumentar o fluxo do turismo na região que dirige e torná-la numa província próspera. Um avião dessa dimensão e venha outros, que não é apenas um, esse é o primeiro de 4. E depois já temos também recebido aviões da Airbus. É um sinal de que a própria companhia está-se a preparar para aquilo que vai ser o incremento do turismo na perspectiva de voos regionais, voos internacionais, os voos domésticos, e temos consciência de que a TAG começa a ser o primeiro sinal de expansão do nosso turismo e de identidade do nosso território além fronteiras. Os aviões foram entregues de forma simbólica ao Ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, e ao Presidente do Conselho de Administração da TAG, Antônio Domingos. Informação de última hora, foram hoje detidos 3 funcionários séniores da AGT, no caso 7 mil milhões de kwanzas do reembolso do IVA, de acordo com o Serviço de Investigação Criminal. Trata-se do administrador para as direções do IVA, Planeamento Estratégico e Tecnologias da Informação, o diretor de Cadastro e Arrecadação e o chefe de departamento do reembolso do IVA, por factos que configuram os crimes de acesso ilegítimo ao sistema de informação e devassa através de sistema de informação, falsidade informática, associação criminosa e peculato, consubstanciado em indícios fortes do seu envolvimento no esquema fraudulento de pagamentos por compensação relativamente ao reembolso do IVA. O SIC informa ainda que, em sede das investigações em curso, determinou-se que o esquema é constituído por funcionários de diversas posições que, aproveitando-se destes privilégios, realizavam várias negociatas fraudulentas. Refere-se ainda que são atos que são cumpridos, em que são cumpridas todas as formalidades e cuidados. Detidos serão presentes ao Ministério Público para ulteriores trâmites legais, enquanto outras diligências prosseguem. É uma nota de última hora que recebemos do Serviço de Investigação Criminal. Estamos a informar e agora seguimos para mais um curto intervalo. Voltamos. Até já. E o regresso acontece com informação desportiva. O treinador dos Palancas Negras, Pedro Gonçalves, garantiu à exclusiva Rede Girassol que Angola poderá roubar pontos aos adversários do Grupo B do CAN, Reino de Marrocos.
Os Palancas Negras estão inseridos no grupo B do CAN do Reino de Marrocos, ao lado das seleções do Egito, África do Sul e Zimbábue. A Rede Girassol conversou em exclusivo com o treinador português ao serviço de Angola, Pedro Gonçalves. O técnico de 49 anos garantiu que o grupo é difícil porque cada seleção tem a capacidade de roubar pontos, apesar do poderio do Egito. Estaremos com o Egito, estaremos com a África do Sul, Zimbábue. Acredito que todas as seleções têm capacidade para roubar pontos a qualquer outra. Evidente que Egito, e desde logo porque é a seleção do pote 1, e até beneficiada porque não vai ter que se deslocar para fazer qualquer jogo, desde logo, e pela valia, pela qualidade técnica, por todo o seu trajeto. A seleção do Egito é a favorita a vencer o grupo, mas a África do Sul, seleção que ficou em terceiro lugar na última edição, também uma campeã africana, com certeza uma seleção com muito potencial, com uma base no Mamelodi Sundowns, que é uma equipa, é quase uma seleção também, não é? É uma equipa de referência no continente. E depois Zimbábue, que está de regresso à CAN. Pedro Gonçalves revelou ainda alguns segredos que podem levar Angola à conquista de um campeonato africano das nações. Angola, para um dia almejar um título africano, tem de ser consistente nas grandes competições. Portanto, e vejamos o que tem sido o trajeto das grandes seleções do continente. Portanto, nós temos que estar com regularidade nas grandes competições, temos que nos propor gradualmente a superar os patamares atingidos no passado, para que, ponto sobre ponto, um dia será a nossa vez. Recordo que no CAN do Reino de Marrocos, a seleção angolana estreia no dia 22 de dezembro contra a África do Sul em Marrakech às 18 horas. O segundo confronto será no mesmo local, a 26 de dezembro, frente ao Zimbábue, às 20 horas e 30 minutos. O último jogo dos Palancas Negras na fase de grupos acontece no dia 29 de dezembro, em Agadir, contra o Egito, às 20 horas e 30 minutos. E o vice-presidente para o futebol de praia e comunitário da Federação Angolana da modalidade, Paulo Magueijo, fez um balanço positivo do primeiro encontro de auscultação aos fazedores de futebol comunitário. A Federação Angolana de Futebol e a massa populacional luandense que faz a bola rolar nas nossas comunidades estiveram reunidas nesta quinta-feira na sede da FAF para se encontrarem os mecanismos de potenciar o desporto lá onde tudo começa. O auxílio diante dos administradores para a cedência de espaços desportivos, protocolos para se encontrarem patrocinadores, auxílio no âmbito formativo, segurança nos recintos de jogos, são algumas das inquietações apresentadas pelos fazedores do desporto nas comunidades de Luanda. No fim do encontro, Paulo Magueijo sublinhou que a atividade foi positiva e bastante proveitosa para as partes envolvidas. Nós já temos estado a trabalhar com as duas franjas do futebol comunitário. Nós trabalhamos com as equipes da comunidade, que são os federados, que representam-se junto das APFs. Estes também fazem parte do nosso interesse. E depois o desporto, o futebol comunitário que não é federado, que é este com quem nós reunimos hoje, porque há 2 semanas nós já reunimos com os que são federados. Acredito que a mensagem foi boa. Aliás, o encontro, pelo número de palmas que nós recebemos, mostrou mesmo isto, e que é de bom grado e eles estão muito felizes por esta área dentro da estrutura da federação, que é o futebol comunitário e de praia. O vice-presidente para o futebol de praia e comunitário da Federação Angolana de Futebol, Paulo Magueijo, garantiu igualmente que a iniciativa brevemente irá a outros pontos do nosso país. Olha, se já se aperceberam, nós temos estado a andar no pós-eleições por todas as províncias. Já fizemos 4, fizemos Luanda primeiro, fizemos o Bengo, depois fizemos o Ix e fomos ao Zaire, foi a última. Vamos agora ao Kwanza Norte
E a mensagem é a mesma. Vamos reunir também com as equipes do futebol comunitário, do futebol de rua, nessas passagens que nós vamos ter agora quando formos ao Kwanza Sul, que é o nosso programa, e depois quando formos as outras províncias vamos incluir tudo aquilo que estamos a fazer. Setilson Nguvulo e Giovanni Cambundi, organizadores de campeonatos comunitários, mostraram-se otimistas quanto à concretização do que foi abordado. Significou que realmente nós das comunidades também somos importantes e certamente estamos a ser vistos pelo órgão máximo do futebol nacional. A nossa grande preocupação nos nossos campeonatos tem que ver muitas das vezes com a questão mesmo do policiamento, a cobertura dos bombeiros e o INEMA. Focamos naquilo que é a formação, capacitação do pessoal do futebol comunitário, olhando para a saúde, aquilo que é a questão médica que tem faltado no nosso desporto, segurança e o patrocínio. FAF e fazedores do futebol comunitário definem linhas para o desenvolvimento da prática no encontro realizado nesta quinta-feira na sede da Federação Angolana de Futebol, FAF. Destaques fora de portas, as autoridades descartam a hipótese de haver sobreviventes da queda do avião nos Estados Unidos da América. Foram encontrados 28 corpos. O avião da American Airlines colidiu contra um helicóptero militar. Confira a seguir o compacto internacional. O chefe dos bombeiros de Washington salientou que as autoridades têm feito, nas últimas horas, todos os esforços, apesar do contexto meteorológico muito adverso, e lamentou que, atualmente, a busca tenha passado de uma operação de salvamento para uma operação de recuperação. O avião da companhia American Airlines, que transportava 64 passageiros e 4 tripulantes, colidiu na noite de quarta-feira com um helicóptero do Exército onde iam a bordo 3 soldados. Durante a aterragem no aeroporto de Ronald Reagan, perto de Washington, dando início a uma grande operação de busca e salvamento no rio Potomac, onde caíram as aeronaves. O governo de Israel comunicou nesta quinta-feira que decidiu adiar a libertação de 110 prisioneiros palestinianos em resposta ao que o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, chamou de cenas horríveis na última entrega de reféns que ocorreu na manhã desta quinta-feira em Gaza. A libertação dos reféns detidos é parte do cessar-fogo no território. O porta-voz do governo israelita, Omer Dostri, disse que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou o atraso na libertação dos reféns programados para hoje, até que se confirme nos próximos dias uma saída segura para os cidadãos israelitas presos em Gaza. Dostri acrescentou que as autoridades em Tel Aviv exigem que os mediadores do acordo de trégua assegurem essa garantia. A equipa da Cruz Vermelha em Khan Younis recebeu 7 dos 8 reféns libertados nesta quinta-feira no sul de Gaza. As imagens mostram os reféns israelitas a serem arrastados por uma multidão de pessoas ladeada por militantes armados do Hamas e da Jihad Islâmica Palestiniana. Geração Jornal já na ponta final, recordamos a nota de última hora que dá conta de que foram hoje detidos 3 funcionários séniores da AGT. No caso, 7 milhões de kwanzas do reembolso do IVA. De acordo com o Serviço de Investigação Criminal, trata-se do administrador para as direções do IVA, Planeamento Estratégico e Tecnologias de Informação, o diretor de Cadastro e Arrecadação e o chefe de Departamento do Reembolso do IVA por factos que configuram os crimes de acesso ilegítimo a sistema de informação e adversa através de sistema de informação, falsidade informática, associação criminosa e peculato, consubstanciando a indícios fortes do seu envolvimento no esquema fraudulento de pagamentos por compensação relativamente ao reembolso do IVA. O SIC informa ainda que, em sede das investigações em curso, determinou-se que o esquema é construído por funcionários de diversas posições que, aproveitando-se destes privilégios, realizavam várias negociatas fraudulentas. Refere também que, cumpridas todas as formalidades, os cidadãos ora detidos serão presentes ao Ministério Público para ulteriores trâmites legais, enquanto outras diligências procedem.
E assim termina esta edição do Girassol Jornal, que volta amanhã à mesma hora, 19h45. É sempre um prazer contar consigo. Boa noite, passe bem. Estamos juntos.